Fala, cambada de aquarista, começando mais um vídeo. Bom pessoal, vou gravar hoje aqui os erros e acertos do projeto do Marinho. Então vamos começar pelos erros, tá? Vou falar o que eu penso que eu errei, o que talvez poderia ter tido um pouquinho mais de cuidado. Então vamos começar pelo display. Quais erros? O principal erro para mim nesse projeto, que é um erro básico, foi a questão do ladrão. Como eu não usei no Jumbo e nunca tive problema, eu acabei cometendo esse erro de não fazer um ladrão, que é algo simples, né? E eu não fiz ladrão e tive um grande problema, que acabou causando aí um impacto nos parâmetros da água, né? Porque no marinho a gente tem pagura, essa equipe de limpeza, esses animais se movimentam muito e eles caem ali entre que seria a bota, né, o sexto vidro. E eu tive alguns animais que caíram, obstruíram a passagem de água pro SAMP, o aquário transbordou e toda a caixa de reposição de água doce desceu, fazendo com que a salinidade baixasse e eu tive uma explosão de algas e destabilizou todos os parâmetros. Demorou muitos meses para mim poder reajustar esse problema, agora que comecei aí a ajustar. Então para mim esse foi o principal erro. O que mais? Hoje eu acho que um erro também foi eu não ter feito lapidado os vidros. Eles só são cortados e lixados. Eu teria feito lapidado, fica com um acabamento muito mais legal. O fundo, como vocês viram lá no projeto, quando eu estava montando o aquário, eu resolvi fazer um sanduíche, né? Ou seja, colocar aquele material, aquele fundo preto entre dois vidros, né? E acabou que quando eu fui encher, deve ter ficado em algum lugar ali não ficou bem vedado e entrou água, e como vocês viram, o fundo do aquário ficou manchado. E quando eu fiz isso, foi bem quando eu testei o aquário, né? Então eu sabia que ficou manchado e eu poderia ter passado um silicone preto no fundo, teria resolvido o problema, né? Então ficou manchado o vinil ali entre os dois vidros foi um vinil preto, né? E aí entrou água e foi um erro que eu acho que eu cometi. A questão do sexto vidro, né? Entre o sexto vidro, obviamente, e o vidro do fundo, tem ali uma passagem onde cai a água. Bem em cima ali, logo onde tá ali aquele pente de acrílico, onde a água transborda, eu poderia ter colocado um acrílico de fora a fora ali, para que se um paguro caísse, ele ficaria no acrílico, então não teria acontecido essa questão de transbordamento. Eu não fiz, eu sabia, a ideia inicial era ter feito isso, porque eu não fiz o ladrão, e eu não fiz também, então seria um erro. E talvez hoje eu não teria colocado em questão, né, fora a questão da estrutura, o substrato. Eu teria talvez colocado um substrato de areia. Talvez ele ia juntar menos alga. Claro, tem a questão que eu estou aprendendo ainda e estamos estabilizando os parâmetros. Né? Mas entre os erros do display, eu acho que seriam esses os que eu acho maior. Bom pessoal, aí está meu SAMP, tem um gato passando ali. Quais foram os erros que eu identifiquei, que eu acho que eu acabei cometendo no meu SAMP, tá? No caso, eu acho que o SAMP foi o que eu errei menos, talvez, foram detalhes. Encanamento de descida de água. A água que vem pelo sexto vidro e cai naquela caixinha de perlão removível, ela ficou ali meio em 45 graus, né? Então eu poderia ter feito, talvez, caído um pouquinho mais. Eu acho que isso facilitaria no retorno. Não que seja um problema isso, mas se eu fosse refazer, eu deixaria uma quedinha um pouco maior. E o último compartimento da bomba, não sei se dá pra ver bem aqui assim, ó. Esse compartimento ele ficou pequeno e talvez claro, não tem muito espaço aí, talvez. Então, mas se num outro projeto, talvez eu deixaria mais alto esse compartimento, para que a bomba, se fosse rodar sem água, devido ali, baixou o nível, ela demorasse mais para acontecer. E aí, então nesse espaço ficou muito no limite ali, tá? Ali tem a caixa de reposição, devido à caixa de reposição com boia, né, o limite tinha um nível de regulagem. Então eu colocaria isso como os erros do SAMP, né? E aí vamos... Eu acho que é isso, cara. Tô até me embananando, mas seriam esses dois erros que eu acho que cometi aí. Eu acho que são detalhes, né? O SAMP funciona muito bem, mas são... Agora, vamos falar de display, né? Os acertos do display que eu acho, né?
Eu acho que as alturas, o tamanho em si ficou legal, né? Esse aquário tem 50 de altura, então fazer a manutenção, limpar, mexer nos corais ficou num bom tamanho para mim, né? Eu tenho 2 metros, então ficou um tamanho bom para meus braços, eu não molho a camiseta. Eu acho que o retorno da água, né? Eu fiz um modelo e alterei isso no início do projeto, colocando os lockline, eu acho que ele ficou bem melhor, se ajudou bastante na movimentação da água. A tampa do aquário ficou bem legal, sendo aberta em cima, né? Eu achei que ficou show de bola. A tampa ficou ali também com acabamento para colocar a luminária, então ela ficou bem usual mesmo. E o acabamento da colagem, cara, ficou bem profissional. Dá pra ver no vídeo que tem uns verdinhos que é algas, eu tenho morro de preguiça de limpar esses cantinhos, mas o acabamento ficou profissional, vocês veem, são bem alinhados, e isso, pra mim, né, que como sou eu mesmo que colo o aquário, fiquei bem feliz mesmo com o resultado. Então esses eu acho que são os acertos principais, né, vamos dizer, da estrutura. Não tem muito mais do que falar sobre essa questão do display, né, se a gente está falando de cuba de vidro, né, mas são coisas que eu achei que ficaram bem legais no projeto em si. Agora, na questão do SAMP, eu acho que eu cometi mais acertos, né, do que erros. Eu comentei sobre aquele detalhe ali como um erro, vamos dizer assim, do encanamento, mas eu acho que o sistema de encanamento foi o acerto desse SAMP, né? De maneira geral, ele ficou muito bom, não tive vazamento. Também a recirculação, cara, que é esse cano aqui que retorna aqui, ele faz a recirculação aqui, cara, não tem sujeira no fundo, não dá pra ver que o vidro tá sujo, eu não limpo sempre, mas o fundo não tem sujeira e essa recirculação me ajudou na questão da vazão de caída da água. O que acontece, a bomba é de 2.000 litros, então ela manda muita água pra cima. Né, poderia ser menor a bomba. E como eu não tenho, a minha caída é de 3/4, se ela fosse uma caída maior, talvez resolveria isso, eu deixo a recirculação aberta, e aí na recirculação eu controlo o fluxo de água e a quantidade de água que vai ficar na bota. E isso, cara, foi essencial para mim no caso de eu não ter ladrão e até usar uma bomba mais forte. Então ficou bem legal essa questão. Eu acho que eu ter feito um SAMP mais simples, sem muita divisória e tal, foi um ponto que eu posso dizer que eu achei que foi um sucesso. Eu faria talvez um SAMP muito parecido com esse se eu fizesse outro projeto. E a questão dos equipamentos, que eu posso falar que foi eu que fiz, eu acho não, a ATS foi um sucesso, funciona muito bem, e o skimmer caseiro também, esse funciona muito bem. Então, putz, para mim o SAMP foi um grande acerto nesse projeto. Os espaços, os equipamentos que eu fiz funcionaram bem legais. Então, sobre o SAMP, esses seriam aí os erros e acertos que eu... Bom, pessoal, então a gente deu para ver e eu falei um pouquinho da minha perspectiva do que eu acho que eu acertei e errei no projeto. E eu agora vem um bônus que o que seria uma melhoria que eu fizesse se houvesse espaço para mim, um móvel maior, que melhorias eu faria, né? Porque esse móvel que tá, essa cuba do marinho, ela era o mesmo móvel que eu tinha na minha engorda do meu jumbo, né? Aqueles que acompanham o canal sabem. O que eu faria se houvesse espaço e oportunidade? Eu faria uma caixa de reposição maior, externa, né? E puxaria encanamento de água para poder fazer abastecimento dessa caixa automático, ou pelo menos no mesmo lugar. Então ligaria o fio de osmose reverso no local e aí poderia encher essa caixa aí, uma caixa grande, e eu acho que seria incrível. E o segundo ponto, se tivesse um móvel, um próximo aquário marinho, eu faria uma parte dedicada à parte elétrica, ficaria mais bonitinho assim na questão de organização, tá? Então, pessoal, seria isso, eu acho, de maneira geral. Desculpe os barulhos aí, que eu tô com um filho pequeno em casa, estamos na quarentena, então eu tô aproveitando para poder gravar alguns vídeos e atualizar vocês. Então é esse o aquário, aí deu para dar uma, né, aproveitar esse vídeo, os erros e acertos, e dar uma olhada para ver como que ele tá. Tô com 3 peixinhos aí, um casal de palhaços e um tangue. Eu não sei a especificação desse tangue aí, mas eu achei legal ele, pesquisei um pouco, ele é bem algueiro. Tô com alguns corais, a ideia dos zoantes, não comprei muitas mudas, mas eu tenho aí, eu devagarzinho tá colocando um coral outro, aprendendo a tocar o marinho. Espero que aí até o final do ano já esteja bem maior esses corais e o aquário esteja mais bonito. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Aproveita já, se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram, Roy Silva Aquarismo. Lá eu pretendo postar mais vídeos.
Estamos gravando aí com um celular novo, melhor a câmera, então vai melhorar a imagem do projeto. E é isso. Qualquer coisa, escreve nos comentários aí. Abraço, fui!